Vamos começar o nosso Jesus e Saúde Mental, complementando semana passada em perguntas e respostas, especialmente sobre mudança interior, reforma íntima, processos terapêuticos. E mais uma vez, estaremos aqui com a nossa Ana Tereza Camasmi, dando o complemento. Fica conosco para que a gente possa estar juntos respondendo essas questões. Olá, Ana. Muito Bom obrigado. dia a todos, coisa boa a gente se encontrar. Vamos falar sobre a mudança interior, né, que gerou tantas perguntas boas, perguntas que às vezes a gente não para detalhar e que é importante, especialmente pensando que há um público que tem se mantido assim frequente, sabe, de vendo. Então, percebo pelos depoimentos, Ana, que eu recebo quando me encontram, que de certa forma vem ajudando no crescimento pessoal de cada um. Então, tem como se fosse uma trajetóriazinha em conjunto. E aí tem uma pergunta bem interessante, parece simples, mas é importante a gente se deter, que é assim, como começar a mudança interior? Como dar o início à mudança interior? Olha, eu acho essa pergunta uma pergunta quente, né? Para a gente poder pensar também, dar um passinho um pouquinho anterior assim. O que está acontecendo que você desejou isso? Fazer essa mudança anterior, né? Geralmente não estou dizendo que é o seu caso, né? Mas geralmente a gente considera que precisa mudar interiormente porque a gente está cansado desse jeito que a gente está sendo e do jeito como as coisas estão acontecendo. Como se a gente já tivesse assim exaurido todos os nossos recursos para poder lidar com a gente, com as questões, e a gente não está conseguindo sair do lugar. Então, esse processo de repetição que às vezes acontece. Peraí, que a minha Alexa resolveu tocar. Esse processo de repetição que acontece faz com que a gente, assim, eu preciso mudar alguma coisa. E o que eu acho mais bonito é que você já entendeu que não é mais mudar o outro, nem é mudar o mundo. Que você precisa fazer alguma mudança consigo mesmo que te possibilite lidar com essas questões imutáveis do lado de fora. Então, isso eu acho maravilhoso, quando você entende assim, bom, tem a minha parte que eu posso fazer, a do outro eu não garanto, mas a minha eu posso. Então, isso é um bom motivador e isso precisa te guiar e te sustentar nos momentos mais difíceis do trabalho de mudança interior. Então, você, de posse desse entendimento, assim, a minha vida só vai melhorar se eu fizer a minha parte, isso já eu acho que é excelente. Então, como começar? Eu diria que esse é o primeiro passo, você ficar firme nesse lugar, que é, eu estou decidindo por esse processo porque eu já entendi que tem a minha parte. Eu não sou responsável pela mudança dos outros, nem pela mudança do mundo, mas a minha parte eu sou. E essa parte eu acho boa. Então, eu acho que você pode começar primeiro identificando qual lugar da sua vida, que área da sua vida não está fluindo. Que você percebe que você não está caminhando ali. Você caminha nas outras partes, mas nessa você está andando com um paciente tartaruga, às vezes está parado mesmo. Então, talvez você possa escrever isso num papel, né? Dar uma olhadinha em todas as áreas da sua vida, qual delas você percebe que você está emperrado já faz tempo. E procurar nesse lugar que você está emperrado faz tempo, que você está muito tempo ali, desde quando você está assim? Tem algum acontecimento que você andando para trás no tempo, você percebe que a partir daquele momento você não fez mais caminhos, você não deu mais passos? O que te aconteceu lá? Eu estou falando isso apoiado nos estudos sobre traumas, sabe? Os estudiosos sobre traumas, eles dizem assim, que quando a gente passa por um trauma, é porque a gente pensa em trauma uma coisa catastrófica. Mas hoje em dia, trauma ampliou-se esse conceito para entender tudo aquilo que te sobrecarrega, tudo aquilo que é maior do que você pode abarcar, cuidar, dar conta. É um acontecimento repentino, inesperado, que traz para você uma quantidade de experiências emocionais que você ainda não tem recursos para segurar.
Então, isso que está te acontecendo, que a gente está chamando de um trauma, os estudiosos descobriram uma coisa muito boa, que eu acho bonita da gente poder entender. Quando acontece um trauma, alguma capacidade sua, importante e essencial, se recolhe. E ela te faz falta para caminhar. Só que você não se dá conta que ela se recolheu. Porque quando um trauma acontece, o que a gente vai precisar é sobreviver àquilo, sabe? Imagina um incêndio, imagina, sei lá, uma hecatombe na sua vida. Você sai com o que dá. Eu me lembro de uma vez, eu morava num edifício que teve um incêndio, um apartamento pegou fogo, um apartamento abaixo do meu. Eu só descobri que estava rolando fogo porque eu vi o reflexo do fogo numa parede vizinha. E aí foi um Deus nos acuda, sai todo mundo, né, dos apartamentos, não sei o que lá. E quando nós todos chegamos lá embaixo, eu estava olhando as pessoas. É interessante o que cada um trouxe, né? Eu estava agarrada com meu filho, né, que era um bebê que eu tinha na época. A gente salva quem... E a minha mãe também, né? Tinha minha mãe e meu filho nesse dia. Mas eu vi pessoas agarradas com laptop, eu vi pessoas agarradas com objetos, bolsas, sacolas. Cada pessoa estava agarrada com aquilo, tipo assim, o que é essencial para mim aqui e que eu posso carregar. Pasta de documentos e tal, coisas assim. Mas é muito interessante. Eu conheci vizinho de camisola rasgada, pijama de bolinha, foi muito interessante esse dia. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque quando a gente passa por um incêndio nas nossas vidas, um sofrimento na nossa vida, a gente sai com o que dá. Então, o modo sobrevivência. Mas esse modo sobrevivência, ele é importante só naquele instante. Depois você precisa voltar ao normal. Então, o que acontece? Às vezes a gente não volta para o normal. A gente continua no modo sobrevivência. Como se o incêndio continuasse. Já acabou, já veio bombeiro, já consertou o prédio e tal, e você continua lá com o modo sobrevivência. Como se você tivesse passado por um temporal e você continua com guarda-chuva. Já está sol e você está de guarda-chuva. Então, é isso que você precisa olhar. Aconteceu algum incêndio na sua vida? E é de lá para cá que você não caminhou mais, que você paralisou, que você parou de fluir? Então, volta lá. Que capacidade sua, que recurso seu ficou escondido, ficou guardado, e que você está precisando dele agora e ele está absorvido, ele está latente, está em algum lugar que você está precisando retomar. Outra pergunta boa que você precisa fazer sobre você é: quais são os gatilhos, quais são as circunstâncias que, quando te acontece, faz você perder o seu eixo, faz você sair do seu equilíbrio? Então, tem muitas perguntas, sabe? Essas são algumas que eu estou levantando aqui. Você precisa de um terapeuta para te acompanhar, sabe? Um psicólogo, um psiquiatra, um atendedor fraterno da casa espírita. Alguém precisa te acompanhar, sabe por quê? Porque a gente tem o ego que nos protege muito. Então, a gente tem dificuldade de olhar as nossas sombras, a nossa parte. A gente consegue olhar onde a gente sofreu, mas é difícil a gente olhar onde é que a gente colaborou para o nosso sofrimento. Eu não estou dizendo que a gente é culpado, não. Mas, às vezes, a gente colabora com distração. Às vezes, a gente colabora com ignorância. Às vezes, a gente colabora com crenças arraigadas que a gente trouxe das nossas histórias familiares. A vida já mudou, a realidade já mudou, e a gente agarrado naquela crença velha. Então, a gente precisa de alguém externo para olhar pontos nossos que são cegos para a gente. Mas quem está diante da gente consegue ver. Nós não conseguimos ver todos os ângulos da nossa vida. A gente vê um pedaço. Mas tem uma parte, por exemplo, a parte que está aqui atrás da minha cabeça, eu não consigo enxergar. Eu imagino, mas eu não vejo. Eu preciso de um espelho aqui para olhar. Um terapeuta é como se colocasse um espelho aqui. Olha esse pedaço aqui, Ana, que você não está vendo, né? Então, com essas partes que a gente não vê, que o outro mostra para a gente, nós podemos fazer a tal da mudança que a gente tanto quer. Porque aí a gente vai caminhar por lugares que ainda não eram possíveis para a gente. Então, o processo de mudança interior precisa de paciência, de calma, para a gente poder caminhar em terrenos sombrios, terrenos que não são tão firmes, lugares em que a gente vai recordar dores que a gente não queria olhar. Então, tem muita coisa para se fazer na mudança interior. E temos umas 3 perguntas que versam sobre essa questão, né? Como mudar interiormente, como fazer reforma interior, que é algo parecido,
E tem uma outra que tem a ver com o que você está falando agora, que é antes de mudar, como se conhecer, né? A ideia de que para eu fazer uma mudança, essa mudança eu posso colocar termos mais técnicos, a autorrealização, Joana de Ângeles gosta muito desse termo, né? O processo de autoconhecimento não é só para se conhecer, o processo de autoconhecimento é para poder se armar de instrumentos de realização pessoal. Então, vai ter o autodescobrimento como um processo. Aí, o que a Ana está falando, e que a gente fala bastante enquanto psiquiatras, psicólogos, quando estamos dando aula para outras pessoas da psicologia, da psiquiatria, é que a gente precisa fazer algum tipo de autodistanciamento de si para se perceber. Né? Porque quando você fala, até o popular diz assim, quando a gente está no calor da emoção, a gente tende a fazer um comportamento meio que sem pensar, induzido pela emoção forte. E aí espaços de fala servem para, saindo do calor da emoção, se distanciar do fato, se distanciar de si mesmo para poder observar como um observador externo, como se fosse talvez um jornalista, como se fosse alguém que não está com o objetivo de fazer julgamentos, nem com o objetivo de fazer prescrições de melhora. Primeiro você tem que se descobrir a partir de uma análise autodistanciada. Todos os processos terapêuticos, análise, terapia cognitiva, psicoterapia positiva, junguiana, qualquer terapia que usa fala, as terapias que usam outras abordagens é diferente, mas a terapia que usa fala, a finalidade inicial, ou pelo menos em algum momento, vai ser essa: fazer com que a pessoa pense sobre o que pensou, pense sobre o que sentiu, pense sobre o que fez, para poder sair de um automatismo. E aí, sair desse automatismo envolve você conseguir olhar de fora, ver como se fosse em espelho. E aí, é o que a Ana está dizendo, é muito difícil fazer isso sozinho. Primeiro, no calor da emoção é muito difícil. No calor da emoção, envolve mais uma habilidade que a gente tem que ir se desenvolvendo. Tem pessoas que já têm mais, tem pessoas que têm menos. Tem momentos da nossa vida que a gente está um pouco mais tranquilo para isso, tem outros momentos que está bem intranquilo para isso, que é de autorregulação, que na linguagem popular seria um autocontrole, né? Regular o comportamento, regulando as emoções. Esse é um objetivo. Mas antes desse objetivo, e para atingir esse objetivo, que já indicaria alguma mudança, né? Se você tem uma pessoa que é descontrolada e consegue se autocontrolar, ou seja, que não consegue entender as emoções, desregula, portanto, facilmente o comportamento a partir do que sente e consegue regular, já é uma mudança interior que se desdobra no exterior. E às vezes também a gente pode fazer pequenas mudanças exteriores, se controlar, para que esse controle possa ir dando a possibilidade de uma mudança interior. Mas esse processo de autodescobrimento, né, aí é muito interessante, muito importante, na verdade, necessário momentos de análise, né? De análise sobre o que aconteceu, com menos calor da emoção, passar a limpo os fatos. Não é passar a limpo o fato com a pessoa, vamos supor que você está com a desavença. Não, porque você vai ter mais emoção. Geralmente, quando fala assim, eu vou passar a limpo. Aí, esse passar limpo é ir procurar a pessoa que teve a desavença, a briga, para tentar convencer. Não, esse passar limpo só piora muitas vezes. É passar limpo interno. Aí eu queria trazer o seguinte: mas será que isso não é papo de psicóloga e papo de psiquiatra, né? O que é que a doutrina espírita diz? Bem, em geral, como aqui a gente faz um programa que tem interface com a doutrina espírita, e o principal é a doutrina espírita, é Jesus, não é só saúde mental, né? A gente tenta fazer orientações que sejam alinhadas, que tenham a ver. E sobre isso, especificamente, Joana de Ângeles, na sua série, mais de uma vez, ela vai dizer que é muito importante. Ela não está nem falando de processos de adoecimento, ela está falando de um processo de autorrealização, de evolução. É muito importante que a pessoa procure alguém, ela vai falar um líder, né? Ela usa a palavra às vezes guru, porque algumas religiões usam guru, não é? Um líder espiritual,
uma pessoa de confiança, um terapeuta, um psiquiatra, aí já vai mudando, né? Quais são, depende do cenário, depende da cultura, depende da cultura. Mas o que ela quer dizer é que é muito difícil fazer isso sozinho. É muito difícil se conhecer sozinho. É muito difícil fazer o autoconhecimento sozinho. Não é à toa que esses grandes líderes, como Sócrates, que foi quem levou ao máximo, né, a ideia do autoconhecimento, ele juntou discípulos para que as pessoas pudessem fazendo esse autoconhecimento sozinho. Não foi no isolacionismo, né? Porque, veja, autoconhecimento, quem propõe não é ele, é uma proposta que já existia na Grécia, mas na Grécia, Ana, essa proposta era assim: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses, sabe? Era como que falando para o ser humano que nós somos pequenos diante dos deuses. O autoconhecimento, esse conhece-te a ti mesmo, antes de Sócrates, não tinha uma dimensão psicológica. Coloca-se que quem primeiro trouxe para a história uma dimensão psicológica foi Sócrates. Talvez nascendo nos precursores, dentro da filosofia de uma psicologia. E aí ele sai da physis, ele não fica mais estudando o que é, por exemplo, o mundo é feito de fogo, o mundo é feito de água, ele não fica. Ele traz para o ser humano. Então, inicia com Sócrates uma abordagem psicológica, que você muito bem colocou, psicologia não é só ciência, mas tem uma faceta de ciência, porque antes de ser ciência, ela era da filosofia, né? Era um ramo da filosofia. E a filosofia antiga é a filosofia prática, uma filosofia. Pierre Hadot, um filósofo que estuda a antiguidade, ele fala assim: a filosofia antiga como um exercício para a alma. Isso, um exercício para a alma, é uma psicologia prática. Então, onde a gente for encontrar as fontes, a gente encontra essa necessidade de alguém estar nos ajudando para a gente olhar para nós mesmos. E eu acho que a gente pode incluir os protetores espirituais, né? Uhum. Se você tem alguma prática meditativa que acesse os protetores espirituais, também pode ser um bom lugar de reflexão, como você deu o exemplo aí. Quem você pensa que é que não pode errar, né? Foi alguém de fora que te deu a notícia. Eu queria salientar mais duas coisas em relação à mudança interior, que o pessoal da psicologia positiva trabalha muito, que é você levantar os seus aspectos, os seus recursos presentes, positivos, né, a seu respeito, que você pode contar como sendo suas âncoras para você fazer essa viagem pelos lugares mais sombrios e mais difíceis. Então, isso é uma coisa que eu acho que faltou eu falar quando eu estava dizendo o que precisa olhar. Você vai olhar os gatilhos, vai olhar onde é que você está parado, vai olhar a sua parte e tal. E a outra coisa que eu também me lembrei é olhar para os seus sonhos. Isso faz parte do seu processo de autoconhecimento. Porque há sonhos nossos antigos que pedem de nós que a gente os realize. A nossa alma pede essa realização. Mas há sonhos nossos antigos que a gente precisa deixar morrer para que novos possam nascer. E eu estou dizendo isso porque, assim, às vezes a gente fica com a vida parada tentando realizar um sonho muito antigo que não cabe mais na vida da gente. Que a gente precisa fazer um processo de, olha, isso aqui já naquela época fazia maior sentido aquele sonho, mas hoje já não faz mais, não cabe na minha vida hoje. Então a gente precisa agradecer aquele sonho, mas deixar ele ir, sabe? Que parece que é um pedaço da gente que está indo, e na verdade sim, é um pedaço seu, porque você gastou muita energia naquilo, você projetou, você imaginou, mas aquilo precisa ir para que você possa abrir-se para novos movimentos. Isso serve para as pessoas em luto, isso serve para as pessoas que já estão num certo nível de vida, que já não cabe mais. Serve para todos nós, né? Uma certa vez eu estava com a minha filha num lugar e tinha uma academia muito famosa aqui no Rio de Janeiro e tal, e teve uma época que ela é fisioterapeuta. Ela queria trabalhar como fisioterapeuta esportiva em academia de atleta. É uma academia de atletas aqui. E aí ela passou o tempo, não aconteceu isso. A vida dela de fisioterapeuta tomou outros caminhos muito interessantes. Ela se encaminhou para fisioterapia clínica, fez cardiologia, fisioterapia cardiológica, enfim.
E aí nós passamos por essa academia, ela falou assim, poxa, eu sinto tanta atração por isso, mas eu não consigo mais entrar. E ela estava com uma certa melancolia, uma certa tristeza. Eu falei assim, minha filha, o nome disso é sonho morto, né? A gente precisa deixar os sonhos mortos irem. Você fica carregando um sonho morto na sua mochila, por quê? A sua vida já mudou, já são outros caminhos. Isso não cabe mais na sua mochila, não. Tira isso daí. Se fosse para você ser um fisioterapeuta esportivo, tinha sido esse o seu caminho. Você sonhou isso quando você estava na universidade, você tinha 19 anos. Poxa, você já tem 30. Agora seus caminhos são outros. Olha quantas... Você já fez mestrado, você já teve outros caminhos muito mais floridos do que esse. Deixa isso ir. E foi bonita, sabe? Que ela deu uma choradinha e se recuperou e tal. Ela não tinha se dado conta que eu estava carregando isso. Então, às vezes, a gente carrega, sabe, sonhos velhos, achando que um dia a gente não vai fazer aquilo e aquilo pesa para a gente. Tem que deixar aí. Deixar aí para o nosso coração se abrir para outras coisas, até com mais alegria. Até as próprias coisas que você faz, você vai fazer com mais alegria, né? Então, isso também faz parte de um processo de autoconhecimento e de mudança interior. É preciso desesperançar para esperançar de novo, porque senão você fica desesperado. Ah, excelente, adorei, adorei, isso aí. Geralmente isso. Eu falo isso nesse aspecto, sabe? Isso é um certo luto, né, Leonardo? É um trabalho de luto para poder fazer espaço para outro, né? Outra coisa surgir, outra coisa aparecer. É verdade. É verdade. Às vezes aquele casamento que eu queria que tivesse sido de um jeito e que acabou, que terminou, eu preciso deixar aí aquilo, né? Abrir para novos movimentos. A doutrina espírita traz essa simbologia com a reencarnação, né? Tipo, olha, não tá, essa reencarnação já tem o que tem que dar. Aí vem a desencarnação para uma nova reencarnação, né? Ou seja, o objetivo, as metas para essa já foram. Ah, mas não foram tudo, mas agora já não dá mais. Já não dá mais. Vamos começar de novo, né? Tem que saber quando tem um limite, né? Aí a gente está trazendo esses aspectos espirituais porque dá um toque com essa pergunta, assim, a pessoa passando por uma prova, ela colocou um momento de muita provação, que tem muitas perturbações envolvidas, e ela se sente perdida, sem saber o rumo que toma. Estou me recuperando, assim, forçando, né, para não cair, paralisar. E é porque ela pergunta como se autoconhecer. Então é mais ou menos parecido com o que a gente está falando, mas ela dá um toque a mais da questão de provação. E aí eu vou fazer 2 respostas, depois te passo, Ana. Assim, às vezes são crises existenciais que a gente está passando, e essas crises existenciais, elas têm as mais diversos motivos. Teria que conversar especificamente. 2 que eu queria trazer aqui à tona é assim, às vezes passamos nessa reencarnação por processos, dilemas, às vezes até questões etárias, de faixa etária, que acionam na nossa cabeça memórias inconscientes de dilemas, etapas e até processos etários de biologia, de idade, semelhantes de outras vidas. E aí vem, do nada, né, uma crise, uma sensação de estar perdido, porque, de certa forma, aquilo que aconteceu em outra existência ficou muito guardado. E aí vem, e a gente realmente não sabia para onde ir, porque nos desnorteou. Por outro lado, existe um outro tipo de crise existencial também, que é um processo de mudança, que o teu ser, digamos assim, o teu eu, já não dá mais, dentro disso que a gente está falando, parâmetros do passado, e você quer algo novo. Mas esse algo novo, às vezes, não é algo novo assim externo. E esse é o grande problema. Grande parte das vezes que o nosso eu nos pede algo novo, é o nosso self gritando para nós, ou seja, o nosso superconsciente, ou seja, a nossa vinculação com Deus, gritando para nós uma mudança mais profunda, mas o nosso ego, muito aterrado, muito ligado às coisas da terra, muito
defendido, pensa que essa coisa nova é uma casa nova, é uma casa de campo, é uma casa, um carro novo, é alguma coisa externa, né? É alguma cirurgia nova para cuidar do nosso corpo, é uma mudança às vezes de carreira e às vezes não necessariamente o é. Às vezes é uma mudança interna. Pode até ser uma mudança de carreira, mas uma mudança que vem acompanhada de uma mudança interna. Porque essas crises, elas falam de insatisfações, né? Mas nem toda insatisfação é uma insatisfação porque está ruim para ficar ruim. É uma insatisfação porque está ruim e a gente quer que fique bom. Para ficar bom, tem que mudar de estratégia, tem que mudar de rumo. E aí, por último, essa sensação de estar perdido não é de todo ruim. É importante se estar com essa sensação de estar perdido, né? O ruim é ficar assim para sempre, mas um tempo é muito importante para poder se esvaziar para os novos objetivos que chegarão. Até mesmo para as intuições dos benfeitores. Como é que os benfeitores vão te dar as intuições? Como é que teu anjo de guarda, como é que teu protetor vai te dar a intuição de um caminho novo, salutar, saudável, se você sempre está preenchida com os antigos objetivos, os antigos pontos de vista, o velho, né? Como é que vai surgir o novo se antes não surgiu um espaço para que o novo brote? Então, de certa forma, é um pouco do que a gente está conversando aqui sobre o luto, sobre o sonho morto, sobre desesperançar, um espaço de vazio, mas colocando agora um toque espiritual. Fala um pouquinho mais sobre isso. Você estava dizendo assim, tá ruim, mastiga um pouco aí no ruim, não foi isso? Não tá ruim no sentido que é ruim nós sentirmos uma falta de objetivos, sentir um vazio. A gente sempre quer estar sabendo para onde vai caminhar, qual o próximo passo, qual o próximo passo, qual o próximo passo. E esse próximo passo é como se fosse quase um mapa da mina, passo a passo que a gente quer, né? E se a gente parar para pensar, os roteiros de Jesus muitas vezes são enigmáticos. Entrega-te a Deus, né? Me falou através de Divaldo, a Joana, entrega-te a Deus. Mas como? Fazendo que trabalho? Em que casa espírita? Fazendo palestra? Escrevendo um livro? Ou seja, a gente às vezes não precisa saber sempre como tem que fazer o passo a passo, né? Temos que ter esse norte maior. Então, você vê no nosso programa, certamente você tem um norte maior que é: eu quero encontrar Deus, eu quero evoluir para Deus, eu quero desenvolver Deus. Então, para isso tem que ter um espaço de vazio. Não é um vazio existencial destruidor, um vácuo que tira a vitalidade. É um vazio de esvaziamento egóico, de um pouco mais de humildade, como Paulo de Tarso. Quando ele encontra Jesus, ele cai e fala: Senhor, o que queres que eu faça? Ele se abre. Mas veja que a resposta não vem logo. Ele não tinha noção total. E aí ele acha que ele vai fazer, digamos, e acontecer voltando para os antigos amigos judeus, o pai, a mãe. Ele é rejeitado. Até que ele entende que precisa ir para onde? Para o deserto. O deserto que Paulo fica lá 3 anos estudando, simboliza esse esvaziamento egóico para que o self comece a falar mais alto. Então, esse vazio, às vezes, que dá essa sensação de perda, pode ser também um convite para uma mudança maior, que precisa, portanto, de confiança. A confiança e a fé, portanto, é uma força que preenche, inclusive, essa sensação de vazio. Eu não sei para onde eu vou, mas eu sei que eu vou, porque eu tenho confiança em Deus. Quando eu começo a não ter certeza obsessiva, uma certeza neurótica, eu me abro para uma convicção fervorosa, mais profunda do self. Então, esse é outro tipo de crise que, às vezes, a gente não se dá conta. Uma crise existencial que seria saudável. É o teu eu pedindo algo novo, o teu self pedindo um espaço. E essa dá uma sensação de perda, porque a gente não foi para esse caminho totalmente.
A gente não sabe o que é felicidade total. Então, se a gente não sabe, a gente vai ficar meio perdido. Como é que é esse negócio aqui? Porque a gente sabe o que é perturbação. Agora, o que é amor agápico, a gente não sabe. Então, perturbação a gente conhece bem demais, né? Perdido na perturbação. A gente fica o quê? Exausto. Mas perdido, nós fica exausto, né? Então, esse perdido que eu estou querendo dizer é esse deserto que Paulo precisou enfrentar para se reconectar. E veja que ele tinha um objetivo. Quando era judeu, ele tinha um objetivo de encontrar Deus. Era um judeu, digamos assim, coerente, né? Era um judeu muito que se entregava, mas agora mudou o paradigma, é outro paradigma. E aí, como é que é? Eu não sei exatamente, eu estou meio perdido. Ele literalmente vai para o deserto, fazer o quê? Coisa simples, o trabalho da tapeçaria, né? Enfim, é nesse sentido profundo que em algum momento Joana coloca também, desse esvaziar, né? O esvaziamento do ego para que o self, a voz de Deus interna, possa dar vazão. Então pense um pouco nisso, né? Você que perguntou e vocês que estão escutando, não é, essa sensação de estar perdida pode ser também um grito de que tua vida quer uma mudança maior, uma mudança mais integrada com Deus, e você não sabe exatamente como fazer, mas precisa ir. Quantas pessoas andam no encontro, no movimento espírita, que tiveram assim uma revelação sobre o que fazer para começar a fazer, e depois ou não fizeram ou não deram continuidade. E outras, como eu próprio, não tive revelações a priori do que eu tinha que fazer, mas eu fui indo, meio sem saber. Até em algum momento achar que, conversei até com minha esposa Paula, opa, eu acho que eu já fiz tudo o que eu tinha de fazer aqui no movimento espírita, acho que eu já, não sei, estou sentindo que eu vou desencarnar. Falei a coisa... Você está sentindo que fechou um ciclo. Era isso, senti que fechou um ciclo. Aí a gente acha que ia morrer, e de uma certa forma é. É um novo, e também porque, do ponto de vista de reencarnações, né, duas que vieram na minha memória, eu realmente desencarnei com 25, 28 anos, né? E agora tem uma nova reencarnação. Então, eu e Paula brincamos assim, a gente está vivendo uma outra reencarnação dentro da própria reencarnação. Isso. E, dizendo sobre o vazio, eu sempre soube, eu quero encontrar Deus. Mas é o quê? Eu tenho que fazer o quê? Quando eu era mais novinho, adolescente, né, e 20 anos, 25, aí eu sabia exatamente um livro, aí palestra, aí fazer o curso, aí não sei o quê, sabe? Aí depois ver o mestrado, ver o doutorado, ver o professor, enfim. E depois? E aí vem uma etapa, mais ou menos até essa etapa da minha vida, né? Uma metanous, né? Metanoia, pensar sobre a vida e esvaziar-se um pouco mais de certezas para abrir uma nova etapa. Faz sentido, Ana? Faz super sentido, porque eu fiquei aqui pensando, por isso que eu te perguntei um pouquinho mais. É que a gente tem uma valorização do desempenho, né? Fazer. Fazer é importante, mas só fazer também nos exaure. Então, a gente precisa desses movimentos de recolhimento e de reconexão. Então, eu ainda não sei muito bem o que é, mas eu posso sentir, né? Eu posso entrar num lugar de calma comigo, que as coisas vão se abrir à medida que eu der os passos. Vai dando o primeiro passo, aí o segundo se mostra para você, dá o segundo, o terceiro se mostra para você. A gente já quer todos os passos claros, né? Uhum. Então, é a gente poder também confiar. É isso. Ana, conseguimos então fazer um fechamento das perguntas sobre Conseguimos, que emoção! Bom, são perguntas importantes, né? Eu agradeço mais uma vez a tua participação. Em breve eu abro novas perguntas lá no canal do meu Instagram e a gente vai se reconectando também nos episódios diários aqui de Educação Mental. Muito obrigado. Que você Eu também... agradeço muito. Obrigada a vocês também.